Então, gente, de quem é a responsabilidade por inserir a sonda orogástrica ou nasogástrica e a sonda nasoentérica? Olha o que diz aqui a resolução do COFEN de número 619 de 2019. O procedimento de sondagem oronasoenteral requer cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. E por essas razões, no âmbito da equipe de enfermagem, a inserção de sonda orogástrica, nasogástrica e nasoentérica é privativa do enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao procedimento. Ou seja, essa atividade não pode ser delegada ao técnico nem ao auxiliar de enfermagem. É privativa do enfermeiro. E o técnico de enfermagem ele fica responsável pelo quê? Por auxiliar o enfermeiro durante o procedimento e também por executar as tarefas prescritas pelo enfermeiro que estão contidas lá no planejamento da assistência de enfermagem. Então, esse técnico de enfermagem, ele fica responsável por monitorar o paciente, fica responsável por instalar a dieta, por registrar as queixas do paciente, dentre outros dados. Segundo a resolução RDC de número 63 de 2000 da Anvisa, o enfermeiro é o responsável pela administração da nutrição enteral e prescrição dos cuidados de enfermagem a nível hospitalar, ambulatorial e também domiciliar. Né? Vamos ver aqui quais são as atividades que competem ao enfermeiro frente à terapia de nutrição enteral. Compete ao enfermeiro na sondagem oronasoenteral definir o calibre da sonda que será utilizada, né? Esse calibre, gente, ele vai depender aí do tipo de dieta, tá? Então, quanto mais viscosa for a dieta, maior tem que ser o calibre da sonda. Então, a gente pode utilizar um calibre 14, 16, 18, né? Agora, se for a sonda tiver sido passada com a finalidade de realizar uma drenagem gástrica ou uma aspiração, né, gástrica, a gente pode aí utilizar uma sonda mais calibrosa, de número 20, por exemplo. Então, vai variar de acordo também com a finalidade que foi prescrito o procedimento. Outra atividade que compete ao enfermeiro: estabelecer o acesso enteral por via oronasogástrica ou transpilôrica para a finalidade estabelecida, que pode ser para alimentação, para administração de medicamentos, para descompressão gástrica, para aspiração de conteúdo, para análise, dentre outras atividades. Deve também solicitar e encaminhar o paciente para o exame radiológico, visando a confirmação da localização da sonda, no caso de sondagem nasoentérica. Mais à frente nós vamos ver, né, os testes que a gente pode lançar mão aí para confirmar o correto posicionamento da sonda. E garantir que a troca das sondas e do equipo da dieta seja realizada em consonância com o pré-estabelecido, com o que já é determinado lá pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, do serviço de saúde que ele atua. Normalmente, essa equipe da dieta ele é trocado a cada 24 horas. Quais as finalidades da sonda nasogástrica? Ela é utilizada para descomprimir o estômago, para administrar nutrientes e medicamentos, para realizar lavagem gástrica, para coletar conteúdo gástrico para análise, para aspirar secreções gástricas, né? Para realizar exames para fins diagnósticos, como, por exemplo, citei para vocês a manometria e a pH-metria esofágica, né, que são indicadas aí para aqueles pacientes que estão apresentando manifestações atípicas de refluxo gastroesofágico. Então, esses exames eles vão medir as pressões e a função do esôfago. E também ela é utilizada para prevenir vômitos após cirurgias. Normalmente elas ficam instaladas de 48 a 72 horas
da cirurgia, que é o período em que normalmente o peristaltismo retorna. Tá? Então, observe, nós temos diversas finalidades aí da sondagem nasogástrica. Ela não é utilizada única e exclusivamente para administração de nutrientes, de nutrição, de nutrição enteral, tá? Contraindicações da sondagem nasogástrica. Ela é contraindicada no caso de malformação e obstrução do septo nasal, do trato gastrointestinal, ou em caso de neoplasia de esôfago ou de estômago. Já a indicação da sondagem nasoentérica normalmente é feita para aqueles pacientes inconscientes, com dificuldade de deglutição, e é contraindicada para aqueles pacientes que apresentam desvio de septo e que também apresentam fratura de base de crânio, pelo risco de causar lesões secundárias, como, por exemplo, pode ocorrer a penetração da sonda no cérebro. Então, aí, nesse caso, é preferível que se introduza uma sonda pela via oral e não nasal. Então, aqui, na terapia de nutrição enteral, a gente vai dar ênfase para essas duas vias, tá? Ou melhor dizendo, 4. Por quê? Porque o enfermeiro que fica responsável pela inserção de sondas pela via nasoorogástrica e nasooroentérica. Então, aqui na via nasogástrica ou orogástrica, não precisa vocês gravarem a definição, porque a própria nomenclatura, pela própria nomenclatura, tu já consegues entender do que se trata. Então, aqui no caso dessa sondagem nasogástrica ou orogástrica, a sonda é passada pelo nariz ou pela boca e se direciona até o estômago. Já na sondagem nasoentérica ou oroentérica, essa sonda vai ser introduzida pelo nariz ou pela boca e vai se direcionar até o intestino delgado. Sondagem nasogástrica. Aqui na sondagem nasogástrica, a gente utiliza uma sonda de Levine. Tá? Como é que eu vou medir? Eu tenho uma sonda, eu não vou introduzir toda essa sonda no paciente. Eu tenho que medir para saber, né, até onde eu devo inseri-la para que ela se acomode lá no estômago do paciente. Então, eu vou fazer a mensuração com a extremidade da sonda na ponta do nariz ao lóbulo da orelha, do lóbulo da orelha ao processo xifoide ou apêndice xifoide. Feito isso, eu vou demarcar, né, para já deixar pronto e saber até onde ela tem que ser introduzida. Observem aqui nessa outra ilustração, tá? Nós também temos aqui, né, a mesma mensuração, tá, da foto anterior, sempre da ponta do nariz para o lóbulo da orelha ao processo xifoide. É importante que a gente mantenha o paciente posicionado corretamente. Então, esse paciente ele pode ficar sentado, se não houver nenhuma contraindicação, ou a gente também pode posicioná-lo na posição de Fowler. Já na sondagem nasoentérica, a gente já vai utilizar uma outra sonda, Doppler-Hoof. Essa sonda, gente, ela é feita de material metálico, então a ponta dela é radiopaca. Outra diferença da sonda de Levine é que ela possui um mandril, um fio guia por dentro da sonda, tá? E a mensuração aqui na sondagem nasogástrica, como é que é feita? Da mesma forma que é feita na sondagem nasogástrica, tá? Então, é sempre da ponta do nariz para o lóbulo da orelha ao processo xifoide. Porém, aqui na sondagem nasoentérica, ao final da medição, a gente vai acrescentar aí mais 10 centímetros, ou a gente também pode se guiar pela cicatriz umbilical. Em algumas outras literaturas, vocês podem encontrar variações aí desse acréscimo. Vocês podem encontrar aí uma variação que vai até 20 centímetros, tá? Comum, normal, não está errado. Atenção, chamo a atenção de vocês aqui para essa observação. Você pode colocar em risco a vida do paciente quando se administra medicação ou alimentação pela sonda oronasogástrica ou nasoentérica
sem ter a total segurança da sua localização no paciente, ou seja, sem saber se de fato essa sonda se encontra no estômago, se for uma sondagem oronasogástrica, ou se ela está localizada no intestino, se for uma sondagem nasoentérica, introduzindo líquidos pela via brônquica pulmonar. Tá? Então, esse paciente, ele pode broncoaspirar, né, podendo causar aí uma pneumonia aspirativa ou morte por asfixia. Por isso é fundamental a realização de testes para confirmar o correto posicionamento dessa sonda. Testes para confirmar o correto posicionamento da sonda oronasogástrica. Aqui na sondagem oronasogástrica, eu tenho vários testes que eu posso lançar mão para saber se essa sonda está corretamente posicionada. Eu posso utilizar o teste da injeção de ar, né, na qual eu vou introduzir 20 ml de ar com auxílio de uma seringa, né, e concomitantemente eu vou auscultar na região epigástrica desse paciente para ver se eu consigo identificar ali algum ruído, barulho de ar entrando no estômago. Nesse caso, segundo esse teste, ela estaria posicionada no estômago. Outro teste que eu posso utilizar é o teste do copo com água. E aí eu vou introduzir a extremidade da sonda em um copo com água. Se borbulhar, é porque a sonda, depois vocês vão corrigir que está escrito sonda, tá? A sonda ela está na traqueia, então ela precisa ser retirada. Porém, essas duas técnicas são imprecisas, não são confiáveis. Tá? Então, quando eu falar aqui em sondagem oronasogástrica, qual o teste que eu tenho que fazer? Um teste confiável, aspiração do conteúdo. Tá? Então, eu vou aspirar com uma seringa 5 a 10 ml do líquido e observar a coloração dele. Se esse aspirado tiver uma coloração esverdeada ou castanho claro, isso indica que de fato é aspirado gástrico. Agora, se tiver aqui uma coloração mais alaranjada, mais fechada, escura, já indica aspirado intestinal. Outro teste que é confiável, que também pode ser utilizado aqui na sondagem oronasogástrica, é o teste do pH do conteúdo. Tá? A gente vai medir aí o pH do conteúdo gástrico, que varia em torno de 1,5 a 2. Tá? Para nossa realidade, ele não se adequa. Eu nunca vi, né? Nunca presenciei, não tive nunca oportunidade também de realizar esse teste e nunca escutei profissionais relatando que já fizeram uso desse teste para confirmar o posicionamento da sonda oronasogástrica. Então, falei em sondagem oronasogástrica, vocês vão lembrar. A gente tem vários testes que pode fazer, injeção de ar, do copo d'água, porém esses dois testes não são confiáveis. Então, eu vou ter que me guiar aqui pelo aspirado do conteúdo, tá? Vou aspirar o conteúdo, observar a coloração ou medir o pH dele. Já na sondagem nasoentérica, eu vou precisar aqui realizar o raio-x, né, que é o padrão ouro. É o teste que eu preciso fazer